Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com a nossa segunda aula com o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre, quer dizer, ele vai explicar sobre os porquês, porque os porquês é uma coisa que gera muita dúvida em muita gente. Meu nome é Carmen, deste canal, e o professor Márcio, que vocês estão vendo. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Carmen, e bom dia, boa tarde para os nossos espectadores aí de qualquer horário. Sou o professor Márcio e aqui, atendendo ao seu convite gentil, a gente vai continuar dando algumas dicas, algumas informações aí para ajudar as pessoas no português, na língua portuguesa, no cotidiano. Um prazer estar aqui novamente. Obrigada, Márcio. E hoje nós vamos falar sobre os porquês, não é? Quer dizer, você Mas, vai falar sobre os porquês. e por que você quer falar sobre isso? Porque dá muita dúvida. São porquês com É, chapeuzinhos, quer dizer, com acentos circunflexos? não, São porquês separados? São porquês juntos? São porquês no início da frase, no final, no meio? E aí, E como eu, que fica e eu, tudo e isso? eu, eu queria te perguntar um porquê. Por que você não está deixando eu compartilhar aqui a, a minha lousa com vocês? Ah, Me não está autoriza o compartilhamento? compartilhando? Não. Ah, Aí, então você pessoal, tá precisa vendo? mostrar. Ela Ah, aqui está pronto, agora aqui, foi. brigada comigo, não está deixando eu compartilhar as coisas. É Ah, porque, falar em porquê, eu fiz aqui uma para a gente conversar, uma lousinha, vamos chamar de lousa, com alguns porquês. que Aí essas ótimo. situações, Maravilha. tá? Que legal, já apareceu aqui. Né? Então, essa listinha enquadra os nossos 4 porquês. Né? Nós sabemos aí, então, temos os 2 separados, um com circunflexo, 2 juntos, um com circunflexo. Eu vou aqui até dar um espaçozinho para lembrar que esses aqui, muito comumente, são ditos que são os porquês de pergunta. E é verdade. Então, temos como exemplo aqui, olha, essa situação. Certo. Sim, veja, né, que tem uma pergunta aí. Se a pessoa quiser, além da ideia de pergunta, ela pode pensar assim: esse porquê separado, o que pergunta, tanto com o circunflexo ou sem, ele Hum, pode aceitar a inclusão da palavra razão. Porque é verdade, olha aqui, eu poderia dizer por que razão Jurandir destruiu o computador? Ou conte-me por que razão Jurandir destruiu o computador. Então, são duas ideias, né? Porque sim, separado tem a ver com pergunta, porque separado dá para colocar na frente dele funcionar a palavra razão. Né? entendi. E eu fiz um destaque aqui da gente lembrar que essa questão chamada pergunta direta, que aparece com o ponto de interrogação, é o mais comum, né? Porque separado, sem acento, mas eu chamo a atenção para isso que nós chamamos de pergunta indireta, e repare que não há o ponto de interrogação, que é aquela forma de fazer uma pergunta, mas, na verdade, eu não estou perguntando diretamente, eu estou fazendo uma pergunta através de uma afirmação. Eu estou afirmando aqui, né, o pedido de que alguém conte-me por que Jurandir destruiu o computador. Então, essa pergunta, de forma afirmativa, que não recebe o ponto de interrogação, é Hum, chamada de pergunta indireta. Bom, entendi. nós temos que lembrar, então, que na pergunta direta ou na indireta, o porquê aparece separado e sem acento. A pergunta indireta, aqui tem um exemplo, mas você pode pensar também nos exemplos de perguntas indiretas que tentam suavizar, né? Deixar a coisa um pouco menos, digamos, agressiva, porque olha por quê aí. Porque né, Aham. o patrão pode falar: por que você faltou ontem? Porque separado com interrogação. Mas Certo. talvez, né, por uma pretensão de suavizar, ele vai falar assim para o funcionário: funcionário, eu gostaria de saber por que você faltou ontem. Essa afirmação, que parece mais suave, ela é sem interrogação, mas com o porquê separado.
Então, essa Entendi. coisa de eu tentar suavizar, né, que é a pergunta indireta, tem o mesmo porquê separado e sem acento, que é o porquê da pergunta, que vale para a pergunta direta ou indireta. Agora, e o porquê separado, mas com acento? Temos os dois casos. Esses dois casos são o do porquê em final de frase e do porquê isolado. Repare aqui, né, ele sozinho aqui na frase, né? Uhum. Por que isolado? Porque em final de frase e é o porquê da pergunta, ele aparece com circunflexo. A questão é, né? Isso é uma imposição, isso é um desejo do gramático, porque muitas vezes as regras gramaticais são vistas como imposição, como, né? Eu costumo Certo. dizer, a gente pensa que é um gramático ali, velhinho, de 80 anos, ali, barbinha, né? Eu quero que seja desse jeito porque eu Fazendo as quero. Não. regras. Há uma e há uma lógica em cima das regras. As regras não são aleatórias, não são uma imposição. É que dizem que quando esse porquê aparece no final de frase ou isolado, Hum. esse que é um monossílabo, né, uma palavra de uma sílaba só, ele Ah. deixa de ser um monossílabo átono, que é o monossílabo que a gente diz que é fraco, como aqui, por exemplo, e vira um monossílabo tônico, um monossílabo forte. Ah, por isso o E acento. monossílabos, porque monossílabo tônico terminado em E é acentuado. Entendi. Então, segundo o gramático, quando eu falei por que Jurandir destruiu o computador, eu falei um que átono, um que fraco. Quando eu falei Jurandir destruiu o computador, por quê? Segundo a gramática, esse que aqui meu saiu forte, saiu tônico. Como é o monossílabo tônico terminado em E e a regra manda acentuar monossílabo tônico terminado em E, é por isso que esse porquê separado, em final de frase ou isolado, vai ter o E acentuado com circunflexo. Ah, que interessante. Fica bem claro desse jeito. Então, agora nós resolvemos os dois porquês que perguntam, esse pergunta em final de frase isolado. Vamos olhar o outro, que também é muito considerada a ideia de ser o porquê da resposta, como aqui, né? É isso. O porquê junto é uma conjunção que indica causa, que indica motivo, que indica razão. É um porquê que pode ser trocado pela palavra pois. Então vamos ver aqui, olha, Jurandir destruiu o computador. Qual o motivo? Qual a causa? Qual a razão do Jurandir ter destruído o computador? Hum. Ele ficou irritado com o avião de papel. E, isso mostra que esse porquê está introduzindo um motivo, uma causa, uma justificativa. Dá para trocar por pois? Dá. Jurandir destruiu o computador, pois ele ficou irritado com o avião de papel. Entendi. E se você me perguntar, ué, esse Jurandir destrói um computador porque o avião é de papel? Que estranho. Ué, o Jurandir é estranho mesmo. O que a gente pode fazer? Com certeza. Então, o porquê junto, ele traz o motivo, a causa, a razão, a justificativa. Ele pode ser trocado pelo pois. Eu acho que com Entendi. essas duas ideias, essas duas dicas, a gente também não erra. Ah, e a ideia bem geral que as pessoas têm, que também é correta, que o porquê introduz uma resposta. Ah, o porquê, porquê junto. E isso Ah, o até porquê junto. a gente pode bolar um diálogo. Nesse diálogo, você perguntaria, então, você me fez essa pergunta. Olha lá o porquê Porque mal eu escrito, torço né? para o São Paulo. Não, eu torço não, né? Você. Eu Você não. me fez essa pergunta. Não, é que você está me fazendo essa pergunta, Aham, certo? certo, Então concordamos que você está usando o porquê separado, que é uma pergunta, separado e sem acento. certo. Se você quisesse me perguntar de outra maneira, talvez você me perguntasse assim:
você me afirmaria, e um porquê isolado, perguntando, então teria essa configuração, separado com acento circunflexo. Entendi. E eu vou te responder. Vou deixar muita gente brava. Por quê? Então, Por quê? porque, então, de uma maneira bem simplificada, nós poderíamos dizer que a pergunta feita com porquê separado Ah, tem a resposta no porquê junto. tá certo. Quer dizer que resposta é sempre porque junto. Se for uma resposta que está introduzindo motivo, causa, justificativa, qual a causa, o motivo, a justificativa do Márcio torcer para o São Paulo? Porque ele tem bom gosto. Então é uma Entendi. causa, é um motivo, é uma justificativa. Dá para trocar por pois? Dá, pois tem um bom gosto. Então, nós concluímos que é uma resposta, dá para trocar por pois, introduz uma causa, motivo, justificativa. Temos aí as 3 regras, vamos chamar de regras, para justificar o porquê junto nessa situação. E sendo grosseiro, a gente poderia dizer que a pergunta com porquê separado tem uma resposta com porquê junto. Entendi. E se eu dissesse o Hum. porquê eu sou desta forma? Aí você está trazendo talvez esse outro porquê junto, só que Ah, agora com o circunflexo. Eu acredito que você está falando desse cara aqui, ó. Esse cara, ele o tem porquê. ele tem uma característica, ele é um Substantivo. substantivo. E Ah, eu sei que é um substantivo porque eu estou vendo um cara aqui chamado artigo. artigo. E artigos só acompanham substantivos. Então, não Entendi. tem, mesmo que nós não quiséssemos, esse porquê tem que ser um substantivo, porque Ele ele não tem. pode ser de outra forma. Não, quando você põe um rapaz chamado artigo, Ah, não tem como depois vir um substantivo. É por isso que você fala, você pega o pronome eu, mas você fala, pronto, acabou de criar um substantivo a partir de um pronome. hum, Você fala proceder, é um o verbo, eu claro. interior. Isso. Você fala, fala nada, isso aqui você não fala que você sabe falar. Isso aqui correto, proceder, verbo. Quer criar um substantivo? É só fazer isso aqui, ó. Ah, que interessante. Por causa desse cara. Então, esse cara aqui, os artigos definidos, ou a, os as e os indefinidos, uma, uns, umas, eles são o, o irmão do substantivo. Onde está um, está outro. Então, quando eu vi um, que é o artigo, eu Hum, vejo o outro, substantivo. E o substantivo, por quê? Ele é junto com o circunflexo. Eu entendi. apresentei aqui outra. A situação mais comum do substantivo é estar acompanhado do artigo definido o, no exemplo aqui. Mas eu Certo. também saliento, olha aqui um artigo indefinido. Um porquê? É artigo Um porquê indefinido. enumerado. Não, esse um eu estou pensando no artigo indefinido. Ah, Né? entendi, indefinido. E artigo acompanha substantivo. Novamente, temos o substantivo por quê. Você falou em numeral, aqui, poderia ser o numeral, mas eu estou pensando no artigo indefinido. Poderia Indefinido ser numeral. mesmo. Entendi. Mas você falou de numeral, mas você está certa. Só que aqui eu estou usando o numeral 2. Por quê? Numeral só pode acompanhar substantivo, porque se É são dois, verdade. se É. são três, são Eu não coisas. posso E contar o coisas. que não existe, né? E o que existe tem nome. E o O nome que chama-se existe tem substantivo. nome, é verdade. Né? Tá certa. Também, se você falar de pronome, por exemplo, pronome demonstrativo, Uhum, pronome também, demonstrativo acompanha substantivo. entendi. Ou É, seja, né? É bom saber assim, né, Márcio? Tanta clareza, sim, tanta facilidade, né? eu finalizo a ideia de que porque junto é substantivo. Você percebeu que é um substantivo por causa de artigo,
numeral, pronome demonstrativo, é um Aham. porquê junto com circunflexo, porque é um porquê substantivo. Embora no seu dia a dia, no cotidiano, nós vamos encontrar mais o substantivo porquê realmente acompanhado do artigo definido o. Certo, entendi. Então, temos aqui como é que é? Dois para perguntar, os dois separados. Quando tanto na pergunta direta como na indireta. E esse aqui pergunta na direta e indireta, mas quando ele aparece sozinho ou isolado, né? Sozinho, isolado, ou em final de frase. Esse aqui introduz causa, motivo, razão, pode ser substituído por pois, é o porquê da resposta. Então, como a gente conversou um porquê separado perguntando, vai ter um porquê junto na resposta, e o porquê substantivo que vai ter um Sempre o acompanhamento, artigo. geralmente o artigo. Nem Entendi, sempre que a gente viu aqui numeral, mas vai ter um acompanhamento. Ele tem que ter um acompanhamento para indicar que ele é um substantivo. entendi. Nossa, que Porque clareza, Márcio. entendeu? Porque se você vê um Legal. porquê sem acompanhamento, isso é um substantivo? Ah, não sei. Agora, se Com o eu substantivo, acompanhá-lo, indefinidamente, sempre. Entendi. então, aqui, ó, se você me perguntar, Márcio, aqui tem um substantivo por quê? Não, Não, agora tem. Então, agora eu agora preciso tem. fazer isso. É, E por que eu criei o substantivo? Porque eu usei um artigo. tá certo. Muito bacana, muito claro a tua explicação. Fica bem claro, Ficou. porque o porquê dá muita confusão, né? Eu acho que pela conversa que a gente teve aqui, eu acredito que se o aluno se basear no que nós conversamos, eu Fica acho que bem fácil 100%, identificar, né? eu acho que a gente previu aí as 100% das possibilidades, os 100% de possibilidades de uso do porquê na vida dele. E eu acho que todos os casos estão aí, então, a partir desse material que ele está tendo aí, né, Fica bem fácil, pelas redes sociais, ele tem até uma fontezinha de consulta, né? com Ele certeza. pode, além de curtir o vídeo, que eu acho que ele deve curtir É mesmo, né? Se pra, inscrever no canal. pelo bem do canal, É, pelo bem do canal da Carmen, um vídeo bom, vamos elogiar, né? Compartilhar também, pôr as dúvidas dele no comentário, elogiar, criticar, mas só a mim, só pode criticar o professor. A não, Carmen não pode pode ser criticar eu criticada, também. não. E aí, com tudo isso, ele pode dar a salvadinha dele para uma consulta numa necessidade. E, Com de repente, certeza. como você está me propondo a produção de vários vídeos, Sim, para de tirar repente as ele faz. dúvidas, vai ajudar o pessoal do condomínio e outras pessoas, com certeza. Eu Então, acho de repente, bacana e essa está pessoa sendo. aí, o teu espectador, o telespectador, ou espectador, né? Porque se a gente pensar em tele como televisão, é só espectador. Se a gente pensar em tele como tela, é Ah, telespectador. sim, Mas o seu espectador pode até pegar essas aulas que serão temáticas e fazer uma bibliotecazinha ali, né? Dar uma guardadinha ali, bacana, é. e como fonte de consulta, né? De Tá repente, esse certo. vídeo ele guarda lá. Quando tiver dúvida de porquê, vou assistir aquele vídeo lá. Acho que É, todas as dúvidas que ele tem, nós cobrimos aí na nossa conversa. com certeza. Legal, Márcio. Obrigada, então. Ficou muito claro, Então, e, muito aliás, bacana. se não tiver, se aparecer na frente dele um porquê que a gente aqui não conversou, vamos sugerir para que ele mande para você, para ele que mande no seu canal a dúvida A desse porquê dúvida. e a gente Uhum. esclarece, a gente retoma esse assunto. Legal, bacana. Né? Obrigada. Obrigada, Márcia. Eu agradeço Eu vou novamente agradecer aí a honra de estar participando do teu canal com essa. com essas dicas Não para vamos chamar nós. de aula, né? Acho que é uma coisa muito nosso Sim, bate-papo. E sim. agradeço aí a todo o teu público que esteja assistindo. Obrigada. Nós aqui Assistindo, agradecemos. compartilhando e curtindo. Curtindo, né? E se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal também. É. Então tá, Márcio. Obrigada e Até porque viremos se com inscrever no outros, canal né? vai receber aviso dos próximos vídeos que Com a gente certeza. pretende aí conversar, né? Das outras Ah, dicas. sim. Não Que percam, hein? bom. Tem dica boa por aí. Tudo escolhido pela anfitriã.
Todas Ah, as dicas não, que a gente nem vai só, conversar né? aqui tem vídeo dela. Mas Com a ela ajuda trouxe do boas ideias, Márcio. viu? Tá Trouxe certo. boas, ela trouxe boas sugestões. Eu vou abraçar as sugestões, que ela trouxe muito boas sugestões Ah, para a que gente bom, né, que conversar você aqui. está falando isso, mas é claro que a contribuição é toda sua, com certeza. Mas então, obrigada e até o próximo, então. A gente Obrigado a grava você e a todas as todo o seu quartas-feiras, público. né? Tchau, Está então, combinado. Márcio. Toda quarta-feira estaremos por aqui. Tá joia, então. Tchau, Muito obrigada. obrigado. Boa noite.